Bem-vindos de volta ao nosso canal Conhecer para Transformar, e hoje estamos finalizando os nossos estudos do livro O Céu Maravilhoso, de Oswaldo Polidoro. Esse é o quarto episódio, que é o último, Como Passou Rápido. Voltando um pouco, no terceiro episódio nós saboreamos os aprendizados. Foi uma comitiva que se formou naquele céu espiritual onde a narrativa passa para fazer 3 viagens à crosta. Relembrando, 2 foram muito elevadas e ilustraram trabalhos exemplares. A terceira viagem não foi muito bonita. Foi para ilustrar uma sessão vista de uma forma não recomendada. E serviu para ensino. Tudo é aprendizado, não é mesmo? E a gente aprendeu como o movimento ele é organizado e constante no plano espiritual. Ele flui com frequência, ritmo e muita disciplina. Então vamos finalizar hoje essa jornada de aprendizados sobre o plano espiritual com o livro O Céu Maravilhoso. Nesse último episódio, nos mostra uma visita diferente, desse mesmo grupo de espíritos estudiosos que já tinha se consolidado. Eu aproveito para lembrar a você que você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp do grupo Conhecer para Transformar para ganhar um livro, para ganhar um exemplar do Céu Maravilhoso. E o nosso WhatsApp para essa finalidade é o 11 9 3011 0077. Vamos ao livro. Após aquela maravilhosa manifestação, com a subida do Celestino ao plano mais alto, ao céu superior, o grupo estava ali confabulando, eles estavam meio cabisbaixos, lamentando terem perdido tempo, vendo que todos já poderiam estar em melhor lugar, como o Celestino. Um deles voltou e contou: um convite vai chegar. Fiquem atentos. Fiquem atentos ao chamado que vai vir por um pensamento, mentalmente. Logo veio esse chamado. Eles se reuniram, então, lá no pavilhão dos serviços psicométricos e formaram uma caravana. Eles não viriam para a crosta, eles não desceriam. Eles iriam para planos superiores. E o chefe, então, era um chefe superior que veio do mais alto céu. Antes de partir, esse chefe ilustrou: em virtude de estar a Terra em trânsito para a maturidade ou segunda meia-idade, grandes movimentos socorristas se estão operando, tendo, por consequência, vastos trabalhos de variada ordem e necessários efeitos. Deve saber que coincidem vários eventos, como sejam o término dos trabalhos restauradores da excelsa doutrina do caminho, junto com a transição cíclico-histórica mais importante da história do planeta, a separação entre cabritos e ovelhas. Esses 3 fatores, entretanto, estão somados ao reaparecimento do continente Atlântico, ou redescobrimento da América, e são os que marcam fundamentalmente a importância dos trabalhos consequentes. E como também já é do vasto conhecimento que os trabalhos socorristas estão sob o comando de Maria, e das legiões de Marias e outros vários escalões de servidores. E informo a vocês, é dela o convite para a visita que devemos fazer e que será dividida em etapas. Eles ficaram todos muito ouriçados ao saber que a grande Mãe Maria acompanharia a comitiva. E logo foram avisados: ninguém que é postado em esferas superiores precisa de exaltação. Eles querem a nossa compreensão dos ensinamentos e do amor. Maria deve ser recebida como símbolo de todas as mães do planeta, sem aqueles ranços religiosistas da exaltação, da idolatria, daquele tempo que nós idolatrávamos o sol, a lua, os animais, as árvores. Devemos pensar que tudo que está fora de Deus, somos todos irmãos, inclusive os irmãos que já estão cristificados. O guia convidou para que numa ligação mental eles pudessem subir a um plano um pouco mais elevado. Eles pararam na viagem num platô arborizado e florido, mas era mais sublime do que o deles. Um grupo de irmãs lhes recebeu, logo veio a Maria Madalena, fiel serva de Jesus, e a personalidade da Madalena encheu a todos de uma grande alegria. E a planície foi se florindo, mas não de flores, as flores de antes, e sim de espíritos elevados. Eram espíritos radiantes, e eles traziam melodias e perfumes celestiais. Estava tudo muito festivo.
E os grandes espíritos eles chegavam como estrelas, de tanto brilho e tanto tamanho, se adensavam em forma de homens brilhantes, e eles se mostravam gloriosos e comunicativos, mas eles eram firmes em não aceitar nem exaltações, nem as exageradas manifestações. E se existe um fator determinante de dentro para fora, esse é o amor. Quanto mais um espírito se tornar amoroso, tanto mais extenso e intenso, tanto mais penetrante nas dimensões divinais. E se existe um fator exterior, um agente, que facilite tais intensidades, esse é a luz divina, o primeiro sentido de Deus na direção da chamada criação material, simplesmente porque o seu primeiro envoltório energético, o nosso, é a luz divina individuada. O corpo físico é transitório, o carro da alma, a ser muito considerado, é o perispírito, porque é nele que se registram as marcas de muitas vidas e não só de uma última existência. Ainda acima do perispírito, devemos considerar o nosso sistema de coroas energéticas, que são os elos de ligação entre o perispírito e a centelha divina que todos nós somos, desde a emanação do nosso perispírito, emanados do nosso princípio comum, ou Deus. Crescendo em amor, diminuiríamos as coroas e as reduziremos a uma só, de dentro para fora, num processo que dura milhares de anos, milhões, e passando por todas as fases de sublimação de cada uma das coroas. Um dia, conservaremos apenas a primeira, que é a luz divina, e atingida estará o grau crístico. E a comitiva passou por todas as subfaixas no caminho do terceiro para o quarto céu. E lá no quarto céu parou. Ali terminam todas as organizações de socorro. Tudo passa a ser mais divinizado, com um pensamento comandando a matéria sutil e não com as formas mandando os espíritos, como é mais para baixo. E Oswaldo Polidoro nos diz assim: vão sendo os reinos superiores mais próximos do grau crístico, e o amor se vai impondo como a matriz das leis atuantes, a quem a divina ordem moral ordena que seja a determinadora de todas as responsabilidades e de todos os merecimentos. Se a lei moral é a raiz das leis, o amor é o instrumento dos instrumentos, é a ferramenta que remove todos os obstáculos, e dali para cima ele o prova cabalmente, porque vai podendo revelar-se amplamente até chegar a ser totalmente reinante, através dos verbos divinos, dos habitantes daqueles divinos reinos. De cima para baixo, lá do alto, tudo o que havia para baixo, até penetrar os umbrais, a crosta terrena e a subcrosta tenebrosa, alojando espíritos monstrificados. Cada qual focalizou os locais do seu maior interesse, ou por serem ligados às suas famílias, ou até que foi focalizado por todos o centro do catolicismo romano. Foi de estarrecer ver a cidade dos Sete Montes como descrita no Apocalipse e a sua ligação com a subcrosta, pelos derivados de guerras, expoliações sangrentas, politicalhas e sujeiras. E a mãe Maria disse: é bom que se arrependa, filho querido, pois você em muito ajudou e auxiliou no levantamento da corrupção naqueles dias. Como deve saber, o planeta marcha para outros níveis vibratórios. Importa merecê-lo para os dias melhores do porvir. Temos de avisar aos encarnados. Temos de trabalhar um bom trabalho profético. E vocês, os que contribuíram para a corrupção, poderão resgatar muito, fazendo o inverso, agora ensinando, mas ensinando segundo os ditames da lei, do Cristo e da revelação consoladora. E a comitiva regressou ao seu plano e aos seus estudos, e assim tiveram o seguinte texto: a lei representa a verdade, o Cristo representa o amor, e a revelação representa a virtude. E como a verdade é mais do que a ciência, o amor é mais do que a filosofia,
e a virtude é mais do que a religião, cumpre a todos os homens de santas vontades o dever de trilhar a via dos bons trabalhos, para evitar a renovação de atos criminosos contra a verdade, o amor e a virtude, como já aconteceu em outros tempos e, infelizmente, ainda acontece muito. E os ensinos prosseguiram sobre o batismo de espírito ou o exercício da mediunidade, o Consolador, nos alertando que o importante é saber o que se faz e para o que se faz. Pois, infelizmente, por falta de melhor discernimento dos espíritos comunicantes e por ausência de melhores conhecimentos, muitos dos cultivadores se sujeitam aos ditames de espíritos que deveriam ser ensinados em termos da modelagem cristã e da lei de Deus e não mandantes. Por isso, a subcrosta está cheia de mandantes e mandatários de igual sintonia. Eles seguiram estudando no salão dos mapas diagramáticos e pediram então para descer a subcrosta, para praticar o que aquela teoria mostrou, que eram aqueles aglomerados de espíritos afins. E foram vistos ali, eles visitaram ambientes de feitiçaria na crosta e coisas desse teor vibratório, claro, que com as consequentes destinações dos espíritos responsáveis para a subcrosta. Eles continuaram a estudar no pavilhão, agora então estudando os espelhos psicométricos, com muita atenção e vontade, e foram buscando mais irmãos, para formarem com eles, aproveitarem e estudarem. Então eles olharam tudo, compararam vários casos e começaram a estabelecer as semelhanças de causa, efeito e consequência. Descobriram que tudo em Deus é por leis, elementos e fatos. Até que um dia o Bento saiu do estudo meio pensativo. Ele estava introspectivo. Ele foi deitar na beira de um lago e ficou ali meditando sobre os dias de Jesus na carne. Para surpresa dele, ele foi recebido por Jesus. Ele sentiu uma mão quentíssima na cabeça que lhe inundava de boas energias. Começava pelo topo da cabeça, refrescou o Bento de uma celestial alegria e ele sentiu um inenarrável bem-estar. Quando ele estava ali com Jesus, o nosso mestre pronunciou: eu quero amor, porque o nosso Pai é amor. Eu quero verdade, porque o nosso Pai é a verdade total. Eu quero virtude, porque o nosso Pai é infinita virtude. Eu quero que todos sejamos unos, porque um só é o sagrado princípio que nos emanou e nos quer ver realizados em espírito e verdade. Até que quando Bento abriu os olhos, Jesus estava já ao alto. E os estudos, então, dessa fase do Bento, os estudos finais, puderam ser, assim, resumidos. Todos os estudiosos das questões espirituais ficam a imaginar as eras e os ciclos transcorridos, tudo desde o período búdico-védico, que remonta a 240 mil anos antes da vinda do Cristo modelo, porque há uma unidade doutrinária entre todos esses ciclos, por essa questão das revelações sucessivas. Indo mais longe, devemos considerar desde o tempo em que a vida humana existe no planeta, com condições de assimilar essas lições. E desde que a raça advinda, a raça dânica, veio expurgada de Capela, já são mais de 400 mil anos antes da vinda de Jesus. Essas migrações planetárias são feitas paulatinamente, e elas são sempre antecedidas pelas purgações. Primeiro, os espíritos descem aos planos correcionais do próprio planeta, as trevas e subcrostas. Se não tem jeito, em grupos e em etapas, eles são degradados. Aqueles que não têm mais condições de ficar são migrados para planetas inferiores. O resumo foi de que não existe milagrismo, não existe perdão fácil, não existe absolvições de culpas por passes de mágicas. Isso é engodo. Tudo é por lei e justiça. Dos mínimos recursos aos máximos, a questão é de leis. As leis acionam os elementos, e os elementos produzem fatos. Simples assim. Se a humanidade quiser raciocinar em termos verdadeiristas, facilita tudo. Ou cima, pensar acima de qualquer movimento sectário. Cinjam-se, sintetizem viver a lei, os 10 mandamentos.
imitar o comportamento e o exemplo de Jesus e cultivar a mediunidade, a revelação de forma moralizada, simples, verdadeira e pura. Essa doutrina verdadeirista sempre esteve no fundamento, foi o cerne de todas as revelações. Ela veio sempre sendo adulterada e restaurada nesse ciclo sem fim, e desperdiçamos energia e tempo que poderiam ser usados para trabalhos edificantes e para a evolução. O Pai Divino, Deus, nos emana e também nos sustenta e destina através das comunidades crísticas. Ele tudo faz para que voltemos a Ele como Espírito e verdade no menor tempo possível. O problema é nosso. Os verdadeiristas são fundamentalistas. Não se formam ao lado daqueles que levantam cultos em torno de simulacros, vaidades, engodos e hipocrisias. Quanto mais se sobe na escala dos planos espirituais, mais se vai ao encontro dos grandes em espírito e verdade, mais repulsam mistérios, milagres, rituais, enigmas. Isso tudo que serve para encobrir a mentira e ludibriar os povos. Isso tudo pode ser estudado com o apoio dos espelhos psicométricos. Os espelhos puderam mostrar retroagir aos movimentos dos grandes mestres da verdade sobre a Terra. Mostraram também as lamentáveis corrupções. E depois mostraram a vinda do Cristo para renovar tudo, para que novamente tivesse uma corrupção. E foi mostrada essa transição que está acontecendo e nos salta aos olhos cada dia mais, com todos os cataclismos que foram previstos no Apocalipse e que estão aqui no planeta cada vez mais frequentes e intensos, e que farão a seleção de 1/3 ou de 1/4 dos que merecerão ficar e da maioria da grande porção que não terá condições de ficar e terá que migrar para outros 2 planetas. Foram vistos nos espelhos um porvir glorioso, eras e mais eras seguindo, com novas migrações, até um dia que a Terra se desmaterializa por atingir a paridade com o 8º céu, a chamada Jerusalém Celestial. Mas até lá, muitas seleções haverão. A gente deve se esforçar com muito afinco para ficar. Cada um carregue a cruz dos seus deveres, agindo com decência, simplicidade e amor entre irmãos. A lei de Deus não muda. Os fatos vão acontecer e eles ocorrem por determinação da justiça divina, que é acionada pelo resultado das obras, pelo poder dos Cristos. Somos nós que movemos as alavancas por lado bom ou por lado ruim, individual ou coletivamente. Vamos parar de errar, especialmente parar de errar em nome de Deus ou usando o nome do Cristo. Isso é muito pior. A seara é grande e muitos são os obreiros. Então a comitiva passou o equivalente ao nosso tempo aqui de uns 25 dias. E as próximas visitas foram para vir à Terra ver os cultos ditos religiosos. Eles narram que foi de estarrecer. Viram a nossa humanidade dividida e distribuída entre fanatismos sectários dos mais diversos. Tudo tem o seu duplo espiritual mais feio ou mais horrível. Precisamos aprender a pensar pela nossa própria cabeça, pelas nossas atitudes. O espírito passa por 3 fases distintas antes da autocristificação. A primeira fase é embrionária, onde tudo é inconsciente. A segunda é intermediária, onde tudo é por instintos. Aí, a centelha atinge a espécie humana e junto com a espécie humana vem a consciência. É uma consciência individual ainda precária, carregada de superstições e rituais. Quando a gente depois supera essa mediocridade, é que pode compreender que o Pai Divino é Espírito e Verdade. O Filho também deve chegar a ser. A prova real que nós vimos nesse livro, com tantos irmãos chegando ao plano espiritual, só um pouquinho evoluído, fora os que vão para a subcrosta, que não foi matéria do nosso estudo. Então, o grupo fez mais uma visita à crosta. Eles vieram fazer um recolhimento. Uma mulher que desencarnou numa família em boas condições. Ela estava em vantagem, tinha sido uma simples dona de casa, com um marido pomposo, cheio de diplomas na parede.
Ela não tinha os seus ritualismos, estava livre de fanatismos religiosistas, mas ela foi uma esposa e uma mãe devotada, impecável. Ela foi bem, foi uma alegria recebê-la no plano espiritual, e isso foi narrado. Em seguida, nós vemos o Bento e a sua irmã, a Vicentina, volitando a uma casa espírita com uma grande movimentação de encarnados e desencarnados. Então a Vicentina passou essa grande instrução. Lembre-se bem, advertiu ela, de duas verdades básicas. Uma, que estamos no seio da excelsa doutrina do caminho, reposta no lugar, com as pessoas tendo, por isso mesmo, assumido mais responsabilidades. Duas, que cumpre não confundir a doutrina com as pessoas, pois, enquanto a doutrina deriva de Deus, a conduta humana deriva dos seres humanos, cada qual com o seu grau evolutivo e os seus altos e baixos. E nessa sessão espírita, eles puderam observar cada um dos irmãos, cada diferença. Viram coisas bonitas e coisas feias. O quão cada um está atrasado para chegar ao grau crístico e os outros podem estar mais adiantados. E repararam que a reunião se encheu de desencarnados mal ajambrados, mas sendo socorridos. Eram sofridos, aleijados, e tudo tinha ali uma celestial disciplina. Era uma hora de sessão de passes individuais e radiações, a mais preciosa para os que trabalham socorrendo. Toda aquela elevada reunião também foi presidida espiritualmente pela nossa grande Mãe Maria, o que encheu o Bento de muita alegria. Ali foi feito como se deve, uma leitura espírita por 20 minutos para elevar o ambiente. Foi lembrado o Dr. Bezerra de Menezes, pelo dirigente da sessão, o encarnado, e o trabalho correu com um deslumbramento de energias, ajudas e trabalhos. Havia uma divina fonte de luz que saía de Deus, jorrava, passava pelo Cristo, seguia o fluxo por Maria e fluía para ajudar os que precisavam. Depois foram mentalizados os hospitais da carne e a trabalheira mudou de rumo e seguiu para lá. Foi visto e exemplificado o quanto vale uma oração, uma sessão bem feita. Então, o Bento e a Vicentina subiram de volta ao plano. Aí o Bento pôde ter uma pausa, usufruir de uma conversa sem pressa com a mãe dele. Nessa conversa, no final, vieram 3 lindas mulheres simplesmente vestidas como camponesas. Uma era a nossa grande Mãe Maria, a segunda era Maria Madalena e a terceira era Abigail. Elas levaram o Bento para uma conversa e voltaram dizendo para ele que em breve ele estaria aqui na carne outra vez. Mais uma etapa estava cumprida. Ele tinha aprendido, se esforçado e trabalhado. Quem ajuda um irmão a se cristificar acumula méritos. Quem prejudica um irmão nesse sentido, e muito se prejudica. Devemos sempre nos postar diante do bem e do mal. Claro, sempre poder escolher pelo bem, ficando assim responsáveis. O nosso amigo Bento seguiu. Ele estava ali estudando e se preparando quanto pôde. Aquele grupo todo já estava muito mais crescido em conhecimento, estava evoluído. Foi mostrado então, pelos espelhos, um lindo caminho até a cristificação de cada um. Sim, esse caminho ele já está traçado, ele é para todos nós. Aquele grupo deveria voltar à carne com os dons mediúnicos, com as faculdades e executar bem os planos que estavam sendo traçados. Eu fico me perguntando, será que você que está nos assistindo, como será que nós estamos cumprindo com o nosso plano feito antes de encarnar, antes de vir aqui para essa nova vida? E agora, depois dessa jornada de conhecimento, como nós vamos proceder? Como é que serão as nossas próximas atitudes? Esse foi o nosso aprendizado e eu te agradeço muito para nos acompanhar nessa jornada linda, que não termina aqui. Nós temos agora disponível para você o canal Conhecer para Transformar, tanto aqui no YouTube, sempre disponível, com os trabalhos que já foram e que estão aqui registrados, quanto muitas novidades que virão e que estreiam toda quarta e todo sábado às 18 horas. Lá no portal pela internet você também pode acompanhar as palestras e os estudos menores. Participe, aprenda, conheça, se transforme e ajude a transformar o mundo. Muito obrigado.